No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os meus trabalhos do primeiro semestre da faculdade de design. A gente tinha que fazer, acho que a gente preenchesse um sketchbook, projeto, que são Oi, you guys, eu me chamo Eric. Se você é novo aqui, eu documento minha vida, principalmente a minha vida como estudante de design. Esse vídeo é a parte 1 e eu preparei um Q&A de perguntas e respostas como parte 2, com todas as dúvidas que vocês me enviaram sobre a faculdade de design. Então eu recomendo que você assista esse primeiro e se você tiver alguma dúvida, sua dúvida com certeza vai ser respondida no próximo vídeo. As matérias que eu tive esse semestre foram Fundamentos do Design, Imagem Vetorial, Imagem Bitmap, Desenho, Diagramação, Projeto Experimentar e Projeto Sentir. Eu vou falar na ordem que eu tinha essas aulas durante a semana, então é isso. Vamos começar pela matéria de Fundamentos do Design. Eu vou ficar com essa colinha aqui, porque são muitas coisas e eu não quero deixar de falar nada pra vocês, eu quero que seja um vídeo bem completo. A gente abordou áreas como Gestalt, Design Thinking, síntese da linguagem visual, teoria da cor e as diferentes áreas do design e o que significa ser um designer. Essa era uma das matérias que eram tanto práticas quanto bem teóricas, mas assim, muito prático mesmo, mas a parte teórica também era bem pesada, então era 50-50. A dinâmica da aula era basicamente a professora explicar o tema da aula e passar um exercício e aplicar eles como exercícios semanais de colagem. Todo dia a gente tinha um tema relacionado aos fundamentos do design e aí a gente tinha uma breve explicação sobre o exercício e quais que eram os critérios. Mas geralmente a gente tinha que fazer de 3 a 5 colagens por aula, que no caso era uma vez só na semana, que eu só tinha essa aula na segunda-feira. Eu vou mostrar as colagens agora pra vocês, mas eu não vou lembrar quais foram os critérios de cada colagem, porque, como eu disse, eram de 3 a 5 por aula, então a gente distribuiu grande parte dessas colagens entre a gente, mas eu vou mostrar algumas que eu tenho foto e vou mostrar as que eu tenho aqui comigo também. Essa foi a primeira colagem que a gente fez e foi em dupla. Ah, lembrei, era sobre a pregnância, era de pregnância, de uma colagem com alta pregnância e uma colagem com baixa pregnância. Esse daqui é uma das minhas favoritas, que a gente já fez em um grupo mesmo de 5 pessoas. É um dos meus favoritos também. Todos que a gente fez desse dia, são muito, muito legais e são, acho que, um dos melhores que a gente já fez. Esse, se eu não me engano, era sobre teoria da cor, então a gente tinha que fazer, acho que um de cores complementares, cores análogas, algo do tipo. Esse aqui também é muito legal, eu gostei muito da solução que a gente criou e ficou assim. Lembrando que todos são colagens e é bem desafiador fazer essas colagens em um dia só. Esse daqui também muito, muito lindo. Se eu não me engano, também foi do exercício de cor, mas eu não lembro ao certo qual o critério desse daqui. Gente, realmente eram muitas, muitas colagens, então eu não vou conseguir dizer pra vocês exatamente de qual que foi. Se eu lembrar, eu consigo deixar na tela pra vocês qual foi o critério pra cada uma, mas agora eu não vou conseguir lembrar. Esse daqui eu lembro que foi pra aula de grid, e a gente tinha que diagramar meio que uma revista com colagens usando grid. E aí a gente fez, essa daqui é só uma das páginas. Inclusive, eu acho que é uma das páginas mais, assim, sem graça da coleção, porque eu lembro que a capa ficou muito, muito boa. Eu vou deixar a foto aí pra vocês, ficou muito interessante, mas eu acabei ficando com essa página, que ficou legal, mas de todas não é a mais interessante. E por último, a gente tem essa daqui, que também é uma colagem que faz parte de um conjunto. Também era do mesmo dia. Esse exercício, eu me lembro que ele também era focado em grid, mas também tinha a questão de público-alvo, a gente tinha que produzir essas colagens com base em público-alvo específico. Então eu lembro que esse daqui foi para idosos, por isso que é um jornal. E esse daqui eu lembro que foi para o público infantil, por isso que a gente fez um AEIOU, né, para alfabetização para crianças no período da alfabetização. E é isso. Essas são as colagens que a gente fez dessa matéria, foram muitas, muitas mesmo, mas foi bem interessante a gente aplicar os fundamentos. A gente também teve que fazer um seminário apresentando os 7 princípios do design universal aplicados. Então, a gente fez esse trabalho e apresentou. Foi uma coisa bem prática também. A gente tinha que tirar foto dos 7 princípios sendo aplicados e descrever
qual atendia qual. Foi um trabalho bem complicadinho de fazer, mas no final deu meio que certo e eu gosto bastante da apresentação que a gente montou, porque ficou bem bonita. E essa matéria também é uma das únicas matérias que a gente teve prova. A próxima matéria, que a gente também pode chamar essa matéria de aula do Illustrator. Nessa matéria, como o próprio nome diz, a gente também aprendeu sobre vetor em si e como que a gente faz isso no programa de vetor, que é o Illustrator. Esse a gente também tinha exercícios semanais, mas não para entregar no mesmo dia, igual era a matéria de fundamentos do design, mas toda a aula era um tópico diferente que a gente abordava e um exercício diferente também. Talvez eu tenha acabado acumulando alguns desses exercícios ao longo do semestre e deixado para fazer muitos no fim do semestre, talvez. Os principais entregáveis dessa matéria, além desses exercícios semanais, foram um folder e uma embalagem. A embalagem é, assim, um dos meus trabalhos favoritos, mas é um dos que mais quebram meu coração por 2 motivos. Primeiro, New Jeans Never Die. E segundo, que eu cometi, claro, um erro de iniciante no design, que é não salvar o arquivo Illustrator, ou seja, eu não salvei o arquivo que eu poderia modificar depois. Então eu só salvei o PDF para impressão e hoje eu só tenho o PDF para impressão, não tenho o arquivo completo para continuar, porque a ideia era fazer uma série de embalagens, né? Eu fiz uma só para entregar, continuar essa série de chaveiros para light stick que eu fiz do New Jeans, ou melhor, eu fiz do NJZ, If You Know You Know. Mas é isso, é um trabalho que eu gostei muito assim de fazer. Eu fiquei muito orgulhoso, porque as matérias de programa, então vocês vão ver que tem mais outros programas pela frente, mas principalmente acho que o Illustrator foi uma matéria que eu tive uma certa dificuldade, não pelo programa em si, porque eu tenho uma certa facilidade e, enfim, não é uma questão, mas não sei, a matéria em si é uma coisa que você também, além da sala de aula, você precisa buscar muita informação pra conseguir, tipo assim, acompanhar, sabe? Não acompanhar, mas evoluir, sabe? Então eu fiquei bem orgulhoso porque eu realmente coloquei minhas habilidades pra teste, tudo que eu tinha aprendido e o que eu não tinha aprendido eu consegui buscar e aprender através desse trabalho. E a mesma coisa com o folder que eu fiz de estúdio de tatuagem. Ele foi o último trabalho dessa matéria que a gente entregou no semestre e eu adorei muito o resultado, tipo, muito mesmo. Entreguei um pouco nas últimas, entreguei mais. Lembrando que eu entrei na faculdade como uma pessoa que não sabia nada dos programas da Adobe. Eu, obviamente, conhecia os programas, então Photoshop, Illustrator, Premiere, e eu conhecia, eu sabia o que era, mas eu nunca tinha usado nenhum deles, até porque eles são pagos e eles são um pouquinho carinhos, e eu nunca tive muita disposição de piratear eles. E a minha sensação foi de que eu consegui aprender muito com as aulas que eu tive. O professor dessa matéria tem uma didática, assim, muito, muito boa, é muito legal mesmo. É um programa, então, assim, você tem que ir atrás de informação, você tem que ter curiosidade, e isso foi uma coisa que eu senti que foi um desafio pra mim, não ter curiosidade, mas você realmente precisa buscar informação a mais se você quiser evoluir, e isso é pra sempre, porque esses programas se atualizam e etc, então assim, é uma coisa contínua que você sempre tem que estar se atualizando. Mas grande parte do que eu aprendi foi sim nessa aula, as aulas introdutórias, é uma aula que vai evoluindo conforme as dúvidas vão surgindo também, além dos temas centrais de cada aula, então eu realmente gostei bastante da didática, e essa matéria assim, ó, muito fechação, gostei bastante. Next. A próxima matéria é imagem bitmap, que a gente também pode chamar de aula de Photoshop. Um bitmap é nada mais, nada menos que pixel, né? Imagens em pixel. O contrário da matéria anterior, que era imagem vetorial. Para essa matéria, a gente teve alguns exercícios com um professor, porque depois ele saiu. Mas inicialmente ele começou passando algumas coisas sobre colagem. E aí a primeira coisa que a gente fez foi uma pesquisa sobre colagens, né? Para coletar referências. E acabou que eu nem fiz essa colagem. Era uma colagem com apenas um critério para todas as 3 colagens. Como eu falei para vocês, essa aula a gente aprendeu sobre Photoshop, a gente teve alguns exercícios inicialmente com esse mesmo professor que saiu sobre tratamento de imagem, então aqui vocês podem ver o antes e depois de algumas coisas e o que eu fiz pra fazer essas mudanças, né? A gente também teve algumas de edição de cor da imagem pra aprender a mexer nas curvaturas de cor. Como eu falei pra vocês, o professor começou com a gente no começo do semestre, saiu e entrou uma professora nova, e os 2 trabalhos finais que ela passou foram, assim, uns dos mais legais também de fazer, e
tem tudo documentado aqui no canal também, que foram reproduzir uma capa de revista e reproduzir um pôster de cinema. Pra capa de revista eu reproduzi uma do Robert Pattinson pra GQ Magazine. Os critérios desse trabalho é que a gente reproduzisse mesmo essa revista e que tivesse uma figura humana e que a gente representasse a figura humana que tivesse nessa capa. E no pôster a mesma coisa. Outros requisitos é que fosse impresso em uma folha A5 com a gramatura de no mínimo 120 e que fosse papel colche fosco. E a gente teve que buscar as fontes tudo do zero, então não é um copia e cola. Realmente reproduzir para entender como que funcionam as ferramentas. Então a gente usou tudo dentro do Photoshop para poder fazer essas capas. Então foi uma experiência muito legal, foi desafiador, tem coisas que eu faria diferente hoje em dia, mas pro momento eu fiquei muito orgulhoso do trabalho que eu fiz e assim, é um dos trabalhos mais divertidos que teve, porque o segundo, que foi um pôster de filme, a gente fez de Esqueceram de Mim em Nova York e era um trabalho em trio ou em dupla. Eu fiz em trio com a Rafa e a Isa. Oi, se vocês estiverem assistindo esse vídeo. E além do pôster de cinema que eu falei que eu ia ficar de contar pra vocês nesse vídeo, aí eu também participei de um trabalho extra como cascão da Turma da Mônica Jovem, porque além do trabalho ser ou em trio ou em dupla, a gente também podia pedir ajuda pra outros grupos e pegar integrantes de outros grupos pra compor a foto, caso precisasse de integrantes a mais. Eu também nunca tinha usado Photoshop na vida, então foi mais um desafio, né? Como eu disse, essas matérias de programa, mas a mesma coisa, aprender usando mesmo, e não só o meu, mas como o de todo mundo, ficou muito legal. Eu recomendo muito que vocês vão ver o vlog. E foi desafiador não só por causa dos programas, mas porque a gente tinha que fazer tudo do zero. Então, tirar a foto já era uma coisa, fazer a maquiagem, no meu caso eu fiz a maquiagem. Lógico que eu dei uns retoques na edição, mas eu fiz a maquiagem, eu reproduzi a maquiagem, tirei as fotos, as minhas e dos meus amigos, inclusive eu tirei com a minha Cybershot e a qualidade ficou impecável. A próxima matéria é desenho, que assim, foi uma das minhas matérias favoritas, eu adorei muito, muito, assim, acho que é a minha matéria favorita de todo o semestre. Nela a gente aprendeu sobre os fundamentos do desenho, sendo ele desenho gestual e expressão corporal, linhas e texturas, luz e sombra. A gente aprendeu finalização de desenho com nanquim, cor e perspectiva. Nessa matéria a gente tinha as aulas teóricas e a gente tinha muita prática também. Um dos primeiros exercícios que o professor passou pra gente foi desenhar pássaros com formas geométricas. Depois a gente começou a estudar como desenhar movimento com formas básicas e desenho gestual e expressão corporal mesmo. A gente teve os exercícios sobre linha e textura. A gente teve um exercício experimental muito legal sobre linhas, foi o cabelo maluco. Então a gente tinha que desenhar um cabelo maluco. Essa era a ideia. E eu fiz esses dois. Um deles, inclusive, virou desenho digital, que eu gostei bastante. Alguns exercícios que a gente fez na folha 3 foi esse daqui, que foi logo uma das primeiras aulas. Então eu fiz isso aqui. Não tinha muito critério, era mais pra soltar o traço. E um dos requisitos do professor era que a gente não usasse lápis, pra não ficar nesse desenho e apaga. Então a ideia era a gente criar confiança com o nosso desenho. Lógico que ali, além das aulas que a gente teve que usar grafite, né? Que aí não tem como. A gente teve alguns exercícios sobre perspectiva. Aí a gente começou com esse. E daí a gente partiu pra desenhar um maior assim, que aí esse daqui foi um dos entregáveis pra compor a nossa nota. E tratar a imagem que a gente tirou desse desenho pra poder entregar e ficar bem bonitinho, digitalizado. Mais alguns desenhos de perspectiva. E esse daqui que também foi um dos exercícios principais, que a gente tinha que desenhar alguma coisa com perspectiva de... Eu não me lembro quantos pontos é esse aqui. Se eu não me engano, são 2 pontos. Um desse lado e um desse lado aqui. E aí eu fiz uma cafeteria de gatos e eu amei esse trabalho aqui. Eu fiquei muito tempo, entendeu? Eu gastei umas 2 canetinhas pra conseguir colorir isso daqui, mas eu adorei o resultado. Eu também fiz alguns exercícios com nanquim azul e preto e usei tinta acrílica pra fazer alguns detalhes, que inclusive é uma das minhas partes favoritas do meu sketchbook, e alguns exercícios de estudo com nanquim preto. Eu também documentei pra vocês em um vlog que um dos entregáveis dessa matéria era entregar um sketchbook. A ideia é que a gente preenchesse um sketchbook, então ele avisou no começo pra ali tomar um certo cuidado com a grossura do sketchbook que você escolhesse e tudo mais. E eu simplesmente peguei um sketchbook dessa grossura. Eu entreguei o meu sketchbook, ele não está completo, mas isso não afetou a minha nota. Eu tirei nota máxima. Atualmente falta isso daqui do meu sketchbook, mas assim, eu experimentei de tudo dentro desse sketchbook. Eu coloquei no meu Instagram um vídeo pra vocês, então se vocês quiserem checar exatamente como que ficou
ficou o meu vídeo, é só ir nos meus destaques do Instagram, que vai estar lá os rabiscos, tá lá naquele destaque. E eu adorei, assim, foi uma matéria incrível. Eu gostei muito dessa matéria porque foi uma matéria que me permitiu me reconectar com essa parte que é desenhar. As minhas considerações finais dessa matéria é que eu gostei muito, como eu já disse pra vocês, uma das minhas matérias favoritas. Eu já tinha experiência com desenho, então eu já desenhava antes, assim, há bastante tempo. Eu sei que uma dúvida de muita gente é se você precisa saber desenhar para fazer design, e a resposta é não. Inclusive, o professor abordou bastante disso durante as aulas, e ele sempre falava de como utilizar o desenho como uma ferramenta dentro do design. Um exemplo que ele sempre dava é de que a maioria das pessoas sabem escrever, mas não necessariamente todos nós somos escritores, mas ainda assim a gente usa a escrita como uma ferramenta de comunicação. Então vai de você, se você quer usar o desenho só como uma ferramenta ou se você quer evoluir essa habilidade e ser um ilustrador, por exemplo. Tinha gente de todos os tipos, tinha tanto pessoas que já sabiam desenhar muito bem, quanto pessoas que não sabiam nada de desenho e elas conseguiram se desenvolver ao longo do semestre. Claro que cada um tem suas dificuldades, mas não é nada que te impediria de ser um designer ou de cursar design. Mas claro que é uma ferramenta que, se você tiver, é muito útil, né? Ter uma ferramenta a mais é sempre bom, mas não é nada que vai te impossibilitar de fazer design, por exemplo. A próxima matéria que eu tive esse primeiro semestre foi diagramação, então a gente pode chamar também de aula do InDesign, e a gente aprendeu nessa matéria sobre diagramação, principalmente dentro do InDesign. Para a matéria de diagramação, um dos primeiros exercícios foi fazer uma bio, e eu fiz essa com algumas coisinhas que me representam, algumas coisas tem até aqui na bio do canal, então meu MBTI, signo, enfim, uma apresentação mesmo. O segundo exercício que a gente fez dessa matéria foi diagramar um jornal, então a professora disponibilizou alguns jornais pra gente e a gente tinha que selecionar, a gente tinha muitas opções e eu escolhi esse, e daí a gente tinha que fazer o exato mesmo jornal que a gente tinha físico no digital, no InDesign, e eu achei que ficou muito parecido, e realmente ele botou pra teste mesmo a usabilidade do programa, então eu gostei bastante. Esse era um folder que a gente teve que fazer, que era pra ser impresso, e eu imprimi, só que assim, a minha ideia geral era fazer um folder anunciando uma pop-up de um nail set, né, de press-on nails, aquelas unhas postiças que você consegue colar. E aí tem várias personalizadas, enfim. Era muito inspirado em Gel Boys também, se vocês conhecem, enfim, Gel Boys. Só que não deu certo, a minha ideia não saiu nada como eu queria, por algum motivo. A impressão também saiu muito errada. Tem todos os requisitos, mas eu simplesmente detesto esse trabalho. É tipo o meu pior trabalho do semestre. Essa daqui é a capa. A ideia era legal, entendeu? Não curti como que eu executei, mas eu aprendi minha lição, tá? Vocês viram aí o outro folder que ficou assim, belíssimo. E eu já tinha comentado com vocês também que eu tinha feito uma diagramação de um livro. Eu documentei isso em um dos vlogs do canal. A ideia desse exercício era a gente fazer o redesign ou diagramar algo do zero. Então, eu escolhi inicialmente fazer a diagramação do livro de receitas da minha mãe, só que essa ideia não deu certo, porque eu queria fazer ilustrado, enfim, com bastante ilustração digital, mas não deu certo. Então eu tive que fazer outra ideia, e o que eu acabei fazendo foi o redesign do livro Ninguém Sai Vivo Daqui, do Mark Miller, porque eu adoro esse livro, foi uma leitura que eu gostei bastante ano passado. Agora eu quero muito uma edição desse livro com esse redesign. A gente teve as aulas teóricas, mas a maioria das aulas eram práticas, no sentido de que a maioria era livre pra gente fazer os projetos que foram dados dessa matéria. Essa matéria não teve muito teórico, como eu disse, as aulas eram meio livres, então eu gostei bastante de alguns trabalhos que eu fiz, mas eu não acho necessariamente que eu gostei muito da didática da matéria. A próxima matéria é Panoramas da História da Arte. Essa, de longe, é uma das matérias mais teóricas que a gente teve no semestre, e que todas as aulas eram praticamente horas da professora explicando o conteúdo, e era meio que um bate-papo, mas honestamente não tinha muita participação nossa, era mais mesmo essa didática da professora explicando o conteúdo da aula o tempo todo. Os trabalhos finais dessa matéria, surpreendentemente, foram bem práticos. O primeiro foi uma visita ao museu, que a gente fez uma lista com vários nomes de museus e exposições que tem aqui em São Paulo. A gente fez uma lista e sorteou por grupo, e a gente teve que desenvolver um vídeo
Não tinha um estilo ao certo, não foi pedido um estilo, mas era basicamente como se fosse um tour pelo lugar que a gente sorteou. Tem vlog, inclusive, que a gente foi no pátio do colégio e no Museu Catavento, mas foi até que bem simples. Eu fiquei com a parte de editar o vídeo. E o segundo também foi uma visita a uma exposição. Dessa vez a gente foi na 36ª edição da Bienal. A gente continuou com o mesmo trio para esse trabalho, mas a gente fez uma visita em conjunto com a professora também. E também tem vlog aqui no canal, eu visitando a Bienal. E por último, essa matéria também é uma das únicas que tem prova. Então a gente também teve uma prova teórica dessa matéria e foi relativamente fácil. Todas as provas que a gente teve esse semestre, que foram 2 no total, foram com consulta também, então foi bem tranquilo. A prova dessa matéria tinha 2 etapas, mas foi bem tranquilo mesmo. Enfim, essas são as minhas considerações. A matéria não necessariamente é uma das minhas didáticas favoritas também, mas compensou porque os trabalhos práticos de visitar as exposições e museus, enfim, foram bem legais, então valeu a pena. Por último, eu vou falar das matérias de projeto que a gente teve no semestre. O primeiro projeto que a gente teve foi o projeto Experimentar, que é uma matéria focada em design de produto. Foi nessa matéria que eu desenvolvi o Baymax, que também tem documentado aqui no canal todo o processo de criação. Grande parte das aulas eram práticas, teve as aulas teóricas no início, mas é um tempo bem curto de cada projeto, então a grande maioria das aulas eram meio que livres pra gente trabalhar nesses projetos, porque era um projeto completamente mão na massa. Os entregáveis dessa matéria foi um vídeo de 1 minuto mostrando todo o processo de criação do mouse. Os requisitos era que o mouse funcionasse o clique e o scroll, mas não tinha nenhum outro critério com relação a como que devia ser a aparência do mouse, ele só realmente devia ser funcional nesses 2 quesitos. Eu gostei bastante dessa matéria, eu acho que eu tô falando isso meio que pra todas, mas eu realmente gostei muito. Por ser o primeiro projeto, eu tava muito na fase de adaptação ainda, então foi muito complicado, foi muito estressante pra mim. Acho que foi uma das épocas ali dentro do semestre que eu fiquei com a minha saúde mental um pouco mais fragilizada, mas eu vou falar um pouco mais disso no próximo vídeo que eu respondo as perguntas de vocês. O próximo projeto que a gente teve foi o projeto Sentir, que é um projeto que tem grande foco nos processos de design e como que a gente pode desenvolver um projeto a partir da perspectiva do usuário. A gente também aprende a como fazer uma apresentação, enfim, é uma matéria focada mais nisso. A gente aprendeu coisas como prototipagem, materialização, ideação e criação, usuário e problema de design, método de design e muito mais outras coisas dentro desses temas. A gente teve tanto a parte teórica, que era bastante, mas dentro dessas aulas teóricas a gente também tinha ali o momento de fazer, né, a mão na massa, de fazer esses projetos, de sentar e pensar e tudo mais. Para esse projeto, a gente fez um dos meus trabalhos que eu fico mais orgulhoso de mostrar, assim, por isso que eu deixei por último, inclusive. É um dos trabalhos, assim, que eu mais, sabe, eu olho e fico, cara, que incrível. Para o trabalho final, a gente criou o Poda. Eu e meu grupo, a gente criou um aplicativo focado em promover a interação social e o aumento do repertório cultural. E a ideia foi criar um lugar onde você pudesse estar em comunidades criativas, como se fosse uma rede social, mas sem ter a hierarquia que tem dentro de uma rede social, de likes, curtidas, seguidores. Basicamente uma curadoria de museus, exposições e workshops e oficinas criativas, e que você ganharia uma recompensa toda vez que visitasse lugares certificados pelo nosso aplicativo. A maioria dos trabalhos do semestre a gente fazia em grupo. Só desse projeto experimentar, que é o anterior a esse, que eu fiz sozinho, mas você também podia fazer em dupla, em grupo. Mas esse trabalho eu fiz em grupo, eu fiz com o Kalel, a Isa e a Rafa. Inclusive, um oi se vocês estiverem assistindo esse vídeo. Eu gosto tanto do resultado desse trabalho quanto o processo, que é de se esperar, porque esse trabalho é sobre processos de design, né, sobre todo o processo criativo. Foi um desafio pra mim, porque eu fiquei muito na parte de identidade visual do aplicativo, então eu tive que criar muita coisa ali dentro do Illustrator. Foi um desafio que eu venci dentro desse semestre e que eu fiquei muito orgulhoso de conseguir fazer, então esse trabalho me traz também muito orgulho, tanto quanto os outros. Foi muito legal o resultado que saiu disso, todo o pensamento de criação, foi muito legal a gente ter pensado nisso, nessa ideia juntos, e quem sabe a gente não continua aí trabalhando nessa ideia
ideia um pouco mais pra frente. E por último, pra encerrar esse vídeo, eu queria falar um pouco sobre os materiais que a gente teve que comprar durante esse semestre. Sobre os materiais, eu já tenho bastante coisa relacionada, tipo papelaria e tudo mais, sabe? Mas teve algumas coisas essenciais que eu tive que comprar. Uma delas foi a pasta 3, que sim, é a famosa Big Pasta, que aparece aí na maioria dos primeiros vlogs, que eu usei muito na aula de desenho e na aula de fundamentos do design, porque a gente também tinha que carregar outra coisa que a gente teve que comprar, que foi o bloco A3, né, o bloco de folhas A3. Eu tive que comprar um kit de pincéis da Faber-Castell, que foi bem baratinho, foi tipo 20 reais. A gente teve que comprar um jaleco pra usar no laboratório do projeto experimentar. E a gente também teve que comprar um sketchbook pra aula de desenho, como eu comentei pra vocês, é um dos entregáveis dessa matéria, entregar um sketchbook, então eu tive que comprar um zerado. E eu quase me esqueci, mas a gente também teve que comprar um óculos GPI pra usar no laboratório. E eu também recomendo que vocês comprem um Moleskine, sabe? Esses caderninhos, assim, básicos, assim, pra vocês fazerem anotações também das aulas. Eu fazia algumas das minhas anotações no digital, mas acho que, se eu não me engano, pra matéria de fundamentos do design, a prova era com consulta, mas era se fosse material físico, não podia ser nada digital. Outra coisa que a gente acabou gastando bastante esse semestre são as impressões, né? Os trabalhos impressos que a gente teve. Então, por exemplo, do trabalho que eu tive que fazer a capa de revista, em torno de 30 a 60 reais a impressão, eu vou deixar aí na tela certinho o valor. Mas esses foram todos os meus trabalhos do primeiro semestre. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal. E comenta qual dos meus trabalhos é o seu favorito, o que vocês acharam. Eu tô muito curioso pra saber, então comente. E se vocês têm alguma dúvida, assistam o próximo vídeo que eu respondo todas as dúvidas de vocês sobre o curso de design e a faculdade. E é isso, guys. Bye!